crianças, tudo bem com vocês? Um coraçãozinho da Pro para todo mundo. A Pro hoje, para finalizar aí a nossa semana com atividades bem divertidas. Eu trouxe aí essa semana várias atividades que dá para trabalhar o nome da criança. E hoje eu quero especificamente trabalhar duas coisas. O nome, continuar trabalhando sobre a letra do nome da criança e trabalhar também sobre uma técnica que se chama alinhavo. Que técnica é essa, família? A técnica alinhavo é uma técnica que a gente usa tanto em sala de aula como em atividades de psicopedagógicas para a criança aprender um pouco sobre alguns conceitos. Hoje eu vou usar essa técnica para falar sobre a letra inicial do nome dela, mas vocês podem usar essa técnica para outras coisas. Por exemplo, se a criança tem dificuldade em forma geométrica, você pode fazer com forma geométrica. Se a criança tem dificuldade em reconhecimento de números, então a gente pode fazer com números. Então dá para trabalhar várias coisas. Essa técnica, ela trabalha com concentração, ela trabalha aí com coordenação motora fina, que é esse movimento bem simples para nós adultos de segurar no lápis, de desenvolver uma escrita, de uma pintura, que a criança no maternal está ainda compreendendo. Então, é isso que eu gostaria de explicar para vocês, porque que eu proponho essas atividades, tá? E que essas atividades, elas devem ser feitas assim como as atividades impressas, como nós fizemos aí as atividades da apostila, e a criança vai se divertir também. Eu pedi para vocês separar na semana passada, na sexta, isopor. Eu estou usando uma tampinha de isopor de Marmitex, mas vocês podem usar a bandeja de isopor que vem com frios. Se não tiver isopor em casa, essa atividade ela pode ser feita com caixa de papelão, com uma tampa de uma caixa de papelão ou qualquer outro papelão. Também dá para ser feita numa folha sulfite, mas quanto mais resistente for o material, melhor para a criança manusear. Então, o que é que nós vamos fazer? A Pro escreveu aqui a letra do nome dela, ou seja, a letra A. E eu quero que você aí, o adulto, vai escrever no isopor ou no papelão a letra inicial do nome da criança. Primeira coisa, a letra tem que ser bem grande, não é para ser uma letra pequena, porque a criança não vai entender e não vai conseguir desenvolver a atividade. Então, temos aqui a letra A. Eu fiz com piloto, mas dá para fazer com caneta, e vocês vão fazer a letrinha do nome do filho ou da filha de vocês. Depois que o adulto fez aqui, ele vai ajudar a criança, não deixa a criança furar só, porque a criança ainda tá aprendendo a manusear a tesoura, a manusear alguns objetos, e pode ser perigoso também. Então vocês podem usar ou um palito de churrasco ou um lápis e faça furinhos na letra da criança. É necessário que esses furos tenham pelo menos uns 2 dedinhos de espaçamento entre um e outro, tá bom? Então, fez os furinhos, pode fazer furinhos ao redor. E agora nós vamos brincar de alinhavar. Alinhavar é a mesma coisa que bordar, que usar aí técnicas de bordado. Então, é uma técnica que auxilia muito a criança a ter concentração e atenção, e principalmente vai trabalhar esse movimento que eu quero trabalhar com as crianças, porque se a gente trabalha com bastante movimento de coordenação motora fina, lá que 1 ano, 2 anos, você vai ver que seu filho ou sua filha vai ter mais facilidade na escrita das letras. Então vamos lá. Como que vocês vão fazer? Vão usar barbante, e uma dica que eu vou dar: nem todo mundo tem barbante nem fita em casa. Então o que é que vocês podem usar? Um cadastro do sapato da criança. Porque nós não vamos, com barbante a gente pode até inventar outras atividades a partir dessa. Mas se você usar aí o cadastro do sapato da criança, você pode retirar depois e reutilizar sem problema nenhum. E o cadastro do sapato da criança tem aquele material durinho na ponta que facilita bastante. Mas dá para fazer com barbante. Quem vai fazer isso daqui vai ser a criança. Ela vai colocar e puxar. Gente, eu tenho certeza que as crianças vão gostar de fazer isso, ó. E vocês podem até prender a ponta aqui, ó, com fita crepe, para ela não puxar de vez e sair. Vocês vão ver que elas vão ficar bastante tempo fazendo isso daqui e vai trabalhar bastante
questões que eu já falei aí, tá bom? Olha que legal, a Pro está enfeitando a letra do nome dela. Eu quero que você enfeite a letra, então coloca, puxa, coloca no buraquinho, não ajuda a criança nesse processo de colocar, deixa ela tentar no tempo dela, tá? Se ela não tiver com paciência, fala, não, vamos tentar. Ou então eu coloco um e você coloca o outro, para estimular ela a colocar. Uau, vai ficar bem legal. Claro que o adulto faz bem mais rápido, né? Mas a intenção é realmente demorar a atividade aí para a criança fazer no tempo dela. Olha, a Pro colocou todos. Aí o que é que vocês podem fazer? Se for uma letra que tem várias partes, igual é o caso aqui do lado da Pro Andréia, ó, a Pro fez, subiu, desceu e faltou essa parte. O que é que eu vou fazer? Eu vou recortar um pedaço do barbante e vou colocar nessa parte. A criança gostou de fazer essa atividade, você viu que ela está tendo bastante facilidade, que ela é uma atividade que realmente vale a pena, coloca ela para fazer o enfeite ao redor. Então, essa é a atividade que eu quero passar para vocês. O que é que vocês podem fazer também? Terminou de fazer a atividade, você usou o barbante, não usou o cadarço? Então, como é o barbante não vai ser reutilizado, vocês podem pedir para a criança pintar de uma outra cor ao redor da bandeja, com esponja, com tinta guache, que fica bem bonito, e vocês podem pendurar em algum lugar da casa, no quarto da criança. Então dá para fazer com desenhos, dá para fazer aqui, vocês viram que é bem simples, é só desenhar e furar. Dá para fazer com outras formas aí. Agora, o que é que temos mais para Andréia? Nós temos hoje uma história, porque nós comemoramos nesse final de semana, no dia 15, no domingo, a Proclamação da República. Que nome grande! Proclamação da República? Sim, é sobre uma história que aconteceu aqui no Brasil. E nessa história tem rei, tem rainha, tem príncipe. Então eu quero que você escute comigo. Vamos escutar essa história juntos? E depois da história, temos aí também uma outra atividade para você fazer sobre esse dia. Um beijo para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. História que é verdadeira e aconteceu aqui no nosso país. Vocês sabiam que quem manda no nosso país é o presidente? Sim, e esse presidente, quem escolhe para colocar como presidente é o povo. Mas não era assim antes. Antigamente, quem mandava no nosso Brasil era o Dom Pedro I. Sim, esse rei. O Brasil era governado por rei, como nos reinos de contos de fada. E esse outro aí, reizinho, é o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II também foi rei aqui do Brasil. Ele assumiu o trono depois que seu pai saiu. Mas ninguém gostava muito do Dom Pedro II, não. Ele era bonzinho, ele fazia boas coisas, mas ele queria mandar também na igreja. Os padres não gostavam dele. E Dom Pedro II teve uma filha muito linda que se chamava Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela tinha um bom coração e ela libertou vários escravos que estavam presos, trabalhando muito e sendo maltratados. Mas os fazendeiros não gostaram daquilo, porque os fazendeiros precisavam dos escravos para trabalhar. Apesar de ser muito boa e ter um coração bom, o povo brasileiro não queria que a Princesa Isabel fosse a rainha no lugar do seu pai, Dom Pedro II, porque naquela época não podia a rainha mandar aqui no Brasil, apenas homens. Os militares também não estavam gostando daquilo. O Brasil estava uma bagunça. Ninguém estava gostando de ser mandado por rei. Eles queriam mesmo que o Brasil tivesse uma outra pessoa para mandar, um presidente, alguém que governasse. Mas para ter um presidente, o povo deveria escolher esse presidente.
Então, um militar bravo, muito forte e guerreiro que se chamava Marechal Deodoro da Fonseca, ele decidiu enfrentar o reinado. Ele enfrentou o Dom Pedro II. Claro, Dom Pedro II não era malvado, mas o Brasil precisava ter alguém que mandasse aqui que o povo pudesse escolher. Então o povo se reuniu e escolheu Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do nosso Brasil. E o Marechal Deodoro da Fonseca então proclamou a República. Proclamar a República significa que agora nós podemos escolher quem pode mandar aqui no nosso país. Não são reis mais. E agora, de tempos em tempos, nós podemos escolher nosso presidente. Vocês ouviram aí a história da proclamação da República? Para a gente brincar um pouquinho sobre essa data comemorativa, a Pro vai ensinar para vocês a fazer um quebra-cabeça para vocês tentar montar aí com a bandeira do nosso país, com a bandeira do Brasil. E como que nós vamos fazer? Vocês vão precisar de um pedaço de papelão, pode ser tampa de caixa, pode ser um papelão mais duro ou um papelão mais fino, como esse que a Pro arrumou. O papelão tem que ser em forma de... Qual é o nome dessa forma mesmo? Retângulo. E vocês vão precisar de folhas das cores da bandeira do Brasil. Quais são as cores mesmo que tem na bandeira do Brasil? Qual o nome dessas cores aqui? Então, nós vamos usar essas cores. Pro, não tenho essas folhas coloridas aqui em casa. Como que eu posso fazer a atividade? Se não tiver folha colorida nessas cores, vocês podem usar papel branco, tá? Papel sulfite. E pede para a criança colorir com giz de cera das cores da bandeira o papel branco. Recorte com papel verde ou com papel branco, que é se a criança for pintar, o mesmo tamanho para ser o retângulo, da cor verde. Como que nós vamos fazer o losango, que fica no meio, que é a cor amarela? Vocês podem pegar a ponta do papel, dobrar e é só fazer o retângulo, é só fazer o recorte que vai se transformar em um losango. Pronto, está aqui. Agora nós vamos entregar para a criança para ela montar e para ela fazer a colagem. Então, se vocês não têm folha colorida aí, coloca a criança para pintar essa parte com tinta ou com giz de cera. O azul, para a gente fazer o círculo do meio, nós vamos usar um molde de círculo. Pode ser qualquer molde que você tenha em casa, tá, família? Pode ser um copo, mas tenta encontrar um círculo que caiba dentro do losango que você fez, tá? Eu não vou passar medidas certas, porque vai depender do tamanho do papelão que você vai ter na sua casa. A criança colou as partes da bandeira no papelão. No verso, o adulto aí vai fazer marcações com uma régua ou com o uso de algum outro objeto para gente recortar e transformar isso daqui no quebra-cabeça para a criança. Importante dica, quando for realizar a colagem, não passe cola apenas nas extremidades, tá bom? Papai e mamãe passe cola em toda a figura para ficar todo colado. Agora é só realizar o recorte na marcação feita, depois que colar, e entregar para a criança a bandeira para ela tentar fazer aí a junção das partes do quebra-cabeça, tá bom? Prontinho, família, está pronto aqui o quebra-cabeça da Pro. Vocês viram que a Pro fez com papel colorido, mas é o que eu falei, se não tiver papel colorido em casa, vocês podem fazer com papel branco colado no papelão e coloca aí a criança para pintar as cores, depois ela faz a colagem e agora é só deixar ela tentar montar. Então, essa brincadeira é legal fazer porque vai trabalhar aí com percepção espacial, vai trabalhar também composição e decomposição de imagem que a criança precisa aprender. Olha, a Pro conseguiu montar a bandeira do Brasil. Será que você vai conseguir montar a sua? Quero ver. Beijo!